Depois que a gente preparou todo o modelo no SketchUp e exportou ele como uma imagem PNG, eu vou abrir agora essa imagem no Photoshop para dar um tratamento final e gerar a minha isométrica estilizada. Eu vou então abrir a minha imagem aqui em File, Open. Vou procurar ela aqui. A primeira coisa que eu percebo quando eu abro a imagem é que ela tem esse fundo transparente. Isso acontece porque a gente salvou a imagem como PNG e a gente pediu que a transparência fosse respeitada. Isso é legal porque agora eu posso colocar aqui uma cor qualquer. Eu vou então criar uma camada nova. Eu vou lá embaixo no Photoshop, vou clicar nesse botãozinho aqui de Create a New Layer. Eu vou chamar essa camada de fundo. E eu vou escolher aqui uma cor branca para pintar esse fundo. Em vez de eu dar 2 cliques aqui na cor, eu posso clicar aqui nessa setinha, que aí ele troca a posição do branco pelo preto. Então agora o branco é a minha cor ativa. E para eu fazer um preenchimento total dessa camada fundo, que eu acabei de criar, eu posso usar o atalho Alt-Delete, e ele vai pintar tudo de branco. E em seguida, eu vou pegar essa camada aqui e vou jogar para baixo, para que ela fique por baixo da minha ilustração. Outra coisa que eu quero fazer é que eu quero apagar aqui essa sombra, eu não quero que ela apareça aqui no fundo, então eu posso vir aqui com a minha ferramenta de seleção retangular, faço aqui uma seleção, pegando aqui essa sombra, seleciono aqui a camada 1 e vou apertar aqui Delete. Para desselecionar, eu vou usar o atalho Ctrl D. Se eu quiser, aqui na camada 1, eu posso dar 2 cliques e eu posso escrever isométrica. E agora as minhas duas camadas têm nome. Aqui no Photoshop, quando a gente quer dar um zoom in, zoom out, eu gosto bastante de usar o atalho Alt e o Scroll do mouse, e aí eu consigo rapidamente focar em alguma área específica do desenho. O próximo passo aqui é inserir algumas imagens estilizadas, para a gente dar essa aparência meio cartoon, né, meio videogame para a nossa ilustração isométrica. Então eu vou abrir aqui uma outra imagem que eu baixei da internet. Eu vou em File, Open. Vou procurar essa imagem no meu computador. Eu vou clicar para abrir. Reparem que essa imagem aqui não é uma imagem com uma qualidade alta. Isso aqui é só uma demonstração de ilustração. Eu baixei aqui no Vector Stock procurando por pessoas isométricas. Se vocês usarem esses termos, vocês vão conseguir achar bastante coisa na internet. E se vocês puderem pagar, vocês vão ter acesso a um material com melhor qualidade. Eu vou selecionar aqui pelo menos 2 figuras dessas imagens. Agora, antes de fazer isso, eu já vou apagar esse fundo. Então, eu vou usar para isso aqui a minha varinha mágica, que é o Magic Wand Tool. Se ela não aparecer aqui, vocês podem clicar e segurar e escolher. Agora eu vou clicar aqui numa área branca, porque ele vai rastrear toda essa área branca aqui para mim e vai fazer a seleção. E eu vou deletar. Agora, antes de deletar, eu preciso ir aqui na minha camada e eu tenho que desbloquear ela, senão ela não vai deixar. Então agora sim eu posso apertar aqui o Delete. E quando aparece aqui esse fundo quadriculado é porque eu tenho o fundo aqui do Photoshop. Em seguida, eu vou apertar aqui o Ctrl D para desselecionar. E agora eu vou selecionar só o que eu quero e vou levar para o outro desenho. Eu vou selecionar aqui o meu retângulo. Vou selecionar aqui esse homem aqui da figura. Vou apertar Ctrl C. Vou voltar aqui no meu desenho e vou apertar Ctrl V. Agora, com a minha ferramenta de movimentação, eu vou movimentar ele para algum outro ponto do desenho. Eu vou dar um zoom aqui com o Alt Scroll. Eu agora posso aumentar um pouco o tamanho dele, usando aqui o atalho Ctrl T. Ctrl T permite que eu faça uma série de alterações na minha camada. Em primeiro lugar, eu vou aumentar um pouco o tamanho dele. Para manter a proporção, caso vocês estejam usando uma versão de Photoshop anterior a 2019, vocês têm que apertar o Shift para que ele não deforme a imagem. Então aqui eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa minha ilustração. Eu vou também clicar com o botão direito e eu vou escolher a opção chamada Flip Horizontal. Então, no mesmo comando, eu aumentei o tamanho e também rebati esse desenho para que ele fique olhando aqui para frente. Eu vou agora apertar Enter e finalizei a minha transformação. Seria interessante se a gente conseguisse colocar também uma sombrinha nesse nosso personagem.
Para isso, eu vou fazer uma cópia dele usando a tecla Alt e o comando de movimentação aqui para a direita. Para eu deixar esse desenho totalmente preto, eu posso vir em Image, Adjustment, Hue Saturation, e aqui em Lightness eu vou jogar isso aqui para o mínimo, ou seja, ele vai deixar esse desenho com uma cor sólida preta. Eu vou pegar essa camada aqui, eu vou jogar ela para baixo desse desenho, eu vou posicionar ele mais ou menos aqui atrás, e aqui eu vou usar novamente o atalho Ctrl T, e eu quero fazer uma distorção. Eu vou agora clicar com o botão direito, eu vou escolher Distort, e eu posso pegar esse pontinho aqui do meio, e eu agora vou distorcer essa sombra de maneira que ela fique mais achatada, e eu posso prestar atenção aqui nessa inclinação desse retângulo, para que fique parecido aqui com a inclinação da sombra que já existe na cena. Então eu vou aqui fazer uma sombra dessa maneira, e é claro que eu posso também movimentar para que ele fique um pouco mais de acordo com a posição da minha ilustração. Eu posso, inclusive, usar as setinhas do teclado para facilitar esse processo. Depois que eu cheguei no resultado legal, eu posso apertar o Enter e posso ainda continuar movimentando para achar uma posição boa. E, por último, eu vou vir aqui na opacidade e eu vou diminuir um pouco esse valor, de forma que essa sombra fique um pouco mais parecida com as sombras que já existem aqui na nossa imagem. Para manter o meu desenho organizado, eu posso dar 2 cliques na camada e escrever homem. E nessa aqui de baixo eu posso escrever homem sombra. Se eu quiser que essas camadas fiquem vinculadas, eu posso selecionar as duas, clicar com o botão direito e escolher a opção chamada Link Layers. Então agora, se eu movimentar qualquer uma dessas camadas, a outra camada vai junto. Eu vou fazer agora o mesmo procedimento para inserir uma figura de uma mulher aqui no meio da sala. Então vou voltar lá no meu desenho de vetores isométricos. Eu vou agora fazer uma seleção aqui só dessa figura aqui da direita. Eu vou apertar Ctrl C. Eu vou voltar no meu desenho, vou apertar Ctrl V. Eu agora vou movimentar para ela ficar numa posição que eu acho mais legal. Obviamente, eu vou apertar aqui o Ctrl T e vou aumentar o tamanho dela, tentando manter aqui uma certa proporção em relação ao modelo como um todo. E eu agora vou fazer exatamente o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Eu vou com a tecla Alt fazer uma cópia. Eu vou em Image, Adjustment, Hue Saturation, Lightness. Eu vou jogar lá para baixo para ficar totalmente preto. Eu vou movimentar essa sombra aqui um pouco mais para a posição original. Aqui nas camadas eu vou jogar por baixo da camada anterior. E agora eu vou apertar o Ctrl T para distorcer ela. Eu agora vou clicar com o botão direito, vou escolher a opção Distort, vou clicar nesse pontinho aqui de cima. Eu vou novamente aqui tentar distorcer, prestando atenção na inclinação das outras sombras e também na extensão delas. Quando eu estiver satisfeito aqui com o resultado, eu posso apertar Enter. E, novamente, eu venho aqui na opacidade e vou diminuir bastante até que essa sombra fique de acordo com as outras sombras aqui do meu cenário. Eu posso, novamente, colocar aqui nomes, mulher. E aqui embaixo, mulher sombra. E eu posso selecionar as duas camadas e escolher a opção Link Layers. Com isso, eu posso movimentar agora as duas camadas ao mesmo tempo. Tendo feito isso, eu cheguei aqui ao final da minha ilustração isométrica. É claro que aqui no Photoshop a gente tem uma série de outras opções de efeitos que a gente pode colocar, da própria edição da imagem, se eu quiser mexer no brilho, no contraste ou na saturação. Então a gente teria ainda um longo caminho aqui de pós-produção se a gente quisesse deixar essa imagem mais sofisticada. Se eu estiver satisfeito com esse resultado, eu posso vir em File, Save As. Eu posso agora salvar como PSD, para que eu tenha depois acesso a todas essas camadas. Ou, se eu quiser, eu posso salvar aqui como um JPEG. E, tendo feito isso, eu vou ter agora a minha ilustração final, que eu posso postar nas redes sociais ou posso imprimir como eu achar mais legal.